Estamos ao vivo. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui do nosso MED Carreiras. Meu nome é João Antônio, eu sou gerente acadêmico aqui da Diretoria de Medicina, médico urologista, e para mim é uma satisfação poder estar aqui moderando com dois profissionais que são referência na área, do grupo, né, dos maiores grupos aqui de saúde do Brasil, que acolhem, inclusive, tão bem nossos alunos nos seus cenários aí de prática, da United Health Group. E para a gente, então, começar o nosso bate-papo, vou apresentar os nossos convidados de hoje à noite. Nós temos aqui hoje com a gente a psicóloga Paula Vidal, que é especialista em desenvolvimento humano organizacional na United Health Group, e o colega cardiologista, o Dr. Carlos Augusto Lobé, que é também professor, né, do MBA da Gestão em Saúde da Fundação Getúlio Vargas e diretor executivo do Hospital Procardíaco. Para a gente não perder mais tempo, vou passar a palavra, então, para Paula Vidal. Paula, por favor. E obrigado aos dois pela presença. Acho que está no mudo, Paula. Olá a todos, boa noite. Acho que agora todo mundo está me ouvindo, espero eu. Sim. É com grande prazer que eu aceitei esse convite, né? Estou muito feliz e até mesmo gostaria muito de falar com vocês nesse momento que vocês têm a Semana da Carreira. A gente está passando por um momento bem conturbado, né, em relação à área da saúde, e falar com vocês hoje também é muito importante para mim, porque a gente busca profissionais da área da saúde para compor o nosso time. Então, a gente está abrindo também uma parceria, vamos dizer assim, para os programas de residência e de médicos que nós temos na UHG. Eu sou responsável pela área de capital humano dentro do Hospital Procardíaco. Eu sou ABP lá do Procardíaco, mas eu sou responsável pela parte de capital humano e desenvolvimento da UHG, United Health Group Brasil, que é a maior empresa na área de saúde, né? Uma das 5 maiores empresas na área da saúde. E hoje, eu não sei se vocês conhecem um pouquinho sobre as nossas unidades de negócio, e eu vim para explicar um pouquinho também. Nós somos divididos em 3 unidades de negócio, a Amil, que é muito conhecida no mercado brasileiro, é uma das maiores operadoras de saúde, né, tanto plano odontológico como de saúde, e a gente tem alguns hospitais e clínicas referências nesse negócio, que é a Amil. Temos a Américas Serviços Médicos, que é a qual eu represento, que é voltada para centros de excelências e hospitais especializados e de referência no mercado. Um deles é o Hospital Procardíaco, que é referência em transplantes e cirurgias cardíacas. E, além disso, a gente tem a outra área de negócio, que é a Opton, que muitos aqui no Brasil ainda não conhecem, mas ela é referência nos Estados Unidos e tem vindo com uma força, principalmente nesse momento de pandemia, que é a área de gestão da saúde voltada para a tecnologia. Paula, mas essa área de negócio, o que o médico interage, o que a gente pode fazer, né, interagir com essa área de negócio? A área da Opton, né, ela é voltada para sistemas de gestão da saúde e tudo que envolve engenharia clínica e tecnologia. Mas ela é referência através de indicadores e índices que os médicos especialistas passam para ela, né? Então, a gente sempre tem aí o capital humano envolvido em todas as negócios da empresa. Então, a UHG Brasil, ela hoje tem esses 3 pilares de negócio, e esses 3 pilares envolvem a área clínica, a área médica, a área assistencial e não assistencial. Porém, hoje a gente vai falar um foco maior, né? Seria a área assistencial, no qual estamos buscando aí parcerias
para compor os nossos times. Nós temos o programa de residência médica, nós temos a questão dos médicos já experientes, médicos especialistas e médicos que são voltados para a área de pesquisa, né? Pesquisa clínica. Então, hoje, a UHG Brasil, além de ser uma referência na área de saúde e ter os centros de excelência especializados espalhados pelo Brasil, a gente busca aí uma equipe sólida, que tenha essa possibilidade e que queira fazer parte da nossa missão, né? Que é cada vez mais atribuir valor e trazer saúde, melhor da saúde para os nossos profissionais e nossos clientes e pacientes, né? A sociedade como um todo. Então, os nossos valores, assim, eu acho que gritam e ficam no nosso peito todo dia quando a gente trabalha, no nosso crachá: integridade, relacionamento, a parte de performance, inovação, sendo que inovação não seria aquela inovação na questão tecnológica, e sim aprender com a nossa vivência. Então, é aprender e compreender com o que a gente tem no presente e o que a gente teve no passado, para fazer um futuro totalmente melhorado, né? Totalmente diferenciado. Além disso, a gente tem toda a parte voltada para os médicos que são especialistas. Lógico, tem um programa de residência que também tem suas especialidades, mas a gente tem aí o programa de especialidades junto ao Centro de Excelência. Não sei se todos já conhecem os nossos hospitais: Centro de Oncologia Integrado, que seria o COI, Hospital Procardíaco, Hospital Samaritano, o Complexo Américas, que envolve tanto o Hospital Samaritano Barra da Tijuca como o Hospital Vitória, Hospital e Maternidade Santa Lúcia e o Hospital Mário Leone. Então, são os hospitais da rede do negócio de Américas Serviços Médicos, né, que englobam a Américas Serviços Médicos, que fazem parte aí do nosso dia a dia, que a gente faz toda a gestão, tanto do capital humano, quanto a gestão dos processos hospitalares, tá? A gente também tem os hospitais Amil, como o Pasteur e alguns outros que compõem o negócio, né? Mas, como eu falei para vocês, a gente tem aí 3 pilares dentro da UHG Brasil, e que a gente pode ofertar tanto para os estudantes como já os profissionais da pós e da especialização, tá? Acredito que a gente tenha, no final, dúvidas e o que vocês tiverem de interesse de saber melhor sobre os programas e tudo mais. Mas eu queria dizer mesmo que a gente está buscando oportunidades de parcerias com os profissionais da área da saúde, principalmente nesse momento. A gente está passando por um momento muito conturbado na área da saúde, e vocês são o que movem, né, o nosso dia a dia. Os profissionais da área de saúde, nesse momento, né, estão sendo muito mais visados, e a gente busca sempre o melhor. Por isso que participar dessa live é muito importante para a gente, porque a gente busca sempre os melhores, né? E foi muito legal o convite, porque a gente gostaria de ter os melhores conosco. Então, basicamente é isso. Eu estou à disposição de vocês para a gente tirar dúvidas depois de como fazer esse tipo de parceria, e falar um pouco melhor sobre o desenvolvimento. A gente tem um plano de carreira muito interessante, voltado para a parte clínica e para a parte de pesquisa. Então, o profissional, além de atuar na parte assistencial, tem todo um desenvolvimento, né? O Dr. Lobê é um dos nossos cases de sucesso, porque entrou conosco como residente e hoje é um diretor de unidade, um diretor executivo. Então, as oportunidades e o desenvolvimento que é realizado dentro da empresa
É muito legal de vocês entenderem esse movimento, de ter um alinhamento. A gente tem todo um assessment, né? Um mapeamento de competências comportamentais, uma linguagem comum de liderança que envolve todo o processo para moldar o melhor profissional para atender os nossos clientes internos e os nossos pacientes, né? Ter um atendimento e ter uma referência, ser a excelência no nosso processo junto ao paciente, tá? Então, todo o desenvolvimento é feito através de um encarreiramento voltado para competências comportamentais, onde alguns profissionais da parte médica ou se especializam na parte de gestão médica, relacionamento médico, que a gente tem também essa área, né, de relacionamento com os médicos, ou também na área de pesquisa. Então, as oportunidades, as facilidades de entrar em uma das três áreas, três pilares de negócio da UHG, te abrange aí uma oportunidade, um leque de oportunidades enorme para você fazer carreira, né? E aí carreira tanto como na parte de liderança e gestão, como voltado para a parte mais técnica, mais médica, mais especialista, tá? Então, eu finalizo aqui o meu agradecimento e também, se a gente tiver dúvidas no final, eu estou à disposição. Acho que foi menos do que 25 minutos e aí eu estou à disposição para vocês. Maravilha, Paula. Obrigado pelas palavras, pelos esclarecimentos. Queria convidar, inclusive, quem está aí na audiência para poder ir colocando aí suas perguntas, seus comentários, suas dúvidas aí no chat, para a gente poder responder e interagindo também com todos ao final aqui do nosso bate-papo. Na sequência, então, vou passar a palavra para o Dr. Carlos Lobé, conversar um pouquinho sobre essa visão dele, a experiência dele. Carlos, por favor, e obrigado também pelo aceite. Muito obrigado a todos, é um prazer estar aqui, principalmente lidando com estudantes, que dentro da minha trajetória de vida, essa sempre foi uma relação muito forte. Então, passando pelos tópicos que foi solicitado para a gente conversar um pouquinho, vou falar rapidamente da minha experiência profissional. Dentro dos meus 22 anos de formado, 20 eu levei uma vida dupla, na verdade tripla. Eu era médico assistencial, fazia gestão e era envolvido na faculdade. Então, 20 anos vivendo como professor universitário na extinta Gama Filho, onde dava aula de farmaco, e dirigia as unidades de saúde e era médico no Procardíaco. Então, na verdade, eu piso no Procardíaco pela primeira vez como acadêmico e me apaixono pelo hospital. É difícil você não passar por aqui e falar, quero trabalhar aqui, né? Então, piso no Procardíaco como acadêmico, me formo, faço a minha especialização, entro na fila de coringa, depois faço um fellow aqui, e aí acabo virando plantonista, rotina, e a paixão pela instituição aí acaba, ao longo dessa minha carreira, que eu era diretores em hospitais fora do PRO, acabou que chegou o momento que a UHG me presenteou de conseguir ser diretor na mesma unidade que eu nasci como médico, né, já sendo a minha 16ª direção. Ao longo dessa carreira, então, tive a oportunidade de dirigir o hospital, era coordenador da faculdade lá da extinta Gama Filho, fui durante 2 anos, dirigi home care, clínica, consultórios, plano de saúde, clínica de populares, de coisas. Então, a gente acabei fazendo uma jornada, uma vida muito dupla, gestão e médico, né? E aí a gente, nessa trajetória, a gente vai tirando alguns aprendizados, vai vendo carreiras de muitos colegas, vai se perguntando, né, quais são os pontos para você conseguir consolidar uma carreira, né? E hoje a geração ela é um pouco diferente da minha, né? Eu estou com 52 anos e a gente lê um pouquinho sobre gerações, que talvez na minha geração a gente tenha esse encantamento por casamentos longos, né? Por parcerias longas, né? Então, talvez a geração mais atual ela esteja muito ligada ao propósito e com propósito ela consegue se encaixar em outras instituições, e tem aquele tipo que era
não, a partir do momento que eu estou numa instituição que o propósito e os valores estão alinhados com os meus, então vamos tornar esse casamento mais eterno possível, né? Eu entrei no grupo no PRO em 97, 98, e já nesse grupo que se tornou a MIL, o HG e tal, em 2003, né? Então, são relações longas, né? E dentro desse, questionando sempre a questão, e aí, né? Como é que a gente conduz nossa carreira, né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente se identificar bem, se diferenciar ao máximo. Então, não importa qual a especialização que você vai escolher, seja diferenciado naquela especialização, forme-se muito profundamente, não faça uma formação superficial, se aprofunde, seja diferenciado. Eu vou usar um termo talvez que seja pesado, mas a mediocridade é você estar ali no meio, né? Não, vai além disso, tente ir além, buscando através do ensino, através das possibilidades de captar experiências e conhecimentos, tente se diferenciar bastante, né? Um outro ponto assim que é importante é entender que as competências de um profissional, ela tem uns componentes. Um dos componentes é o conhecimento. O conhecimento você vai adquirir na faculdade, você vai adquirir numa residência, você vai adquirir numa pós-graduação, num MBA. O segundo componente, que é além do conhecimento é como se fosse a receita do bolo. O segundo componente da competência é a habilidade, é você ter a capacidade de pegar aquele conhecimento e efetivamente fazer acontecer, né? Então, que é a sua capacidade de pegar aqueles ensinamentos, a receita do bolo e fazer o bolo. O terceiro componente da competência profissional, ela é a atitude, é como você faz esse bolo. Eu faço sorrindo, cantando, com a barba bem feita, uniforme limpo, eu me relaciono bem com as pessoas, é onde você expressa seus valores. Então, esses três primeiros componentes, né, o conhecimento, a habilidade e a atitude, você vai moldando ao longo da sua carreira. O conhecimento você tem que buscar nas boas instituições, a habilidade vai estar muito relacionada com um meio que vai lhe ajudar a transformar o conhecimento na prática, e a atitude, que são os valores, vem muito da formação familiar e vem muito também dos valores institucionais que você está inserido. E por último, o último componente, esses três primeiros é de um autor chamado Duran, e um último componente é efetivamente fazer a entrega. Então, é o SHAI, né? O C, o H, o A e o E, a entrega. E o que é a entrega da carreira de um médico? Isso mudou muito da geração da minha época, que começa a carreira como médico, para hoje. Hoje, para ser um bom profissional de saúde, você tem que entregar uma medicina de valor. Essa medicina de valor, ela passa, primeiro, por você só fazer o que é pertinente. Então, não há mais espaço para profissionais de saúde que vão se formar fazendo o que o outro faz, sem estar se atualizando o tempo todo, se aquilo realmente é pertinente, se aquilo realmente muda a vida daquele paciente, se aquilo realmente altera a qualidade de vida ou a sobrevida daquele paciente. Então, hoje, há na medicina ainda uma grande faixa de desperdício de recurso por a gente estar fazendo coisas que não são pertinentes, que não há uma evidência científica de tanta pertinência e que se faz, às vezes, por conflito de interesse. Então, na carreira do médico, é importante que você aprenda como entender se o que você está fazendo se é pertinente, né? E entender de medicina baseada em evidência, entender de evidência científica, validando o que você está fazendo. Então, hoje, um médico que quer se diferenciar na carreira, ele precisa entender se o que ele faz é pertinente. Depois, o segundo componente dessa medicina de valor que a gente precisa entregar é o desfecho clínico. Quer dizer, tudo bem, eu estou fazendo aquilo que é pertinente, mas o desfecho, o resultado, realmente está o mais apropriado possível, porque não adianta só aquilo ser pertinente, a cirurgia não ficar tão boa, o paciente não ficar tão bem. Então, o desfecho clínico é importante. Esse é o segundo componente que é importante a gente aprendendo ao longo da nossa carreira, como que eu faço aquilo que realmente tem a pertinência e como que eu faço o melhor desfecho clínico. Esse desfecho clínico, uma boa formação de especialização, de pós-graduação, de MBA, de residência, de fellow, isso vai te dar.
E, por fim, um terceiro componente dessa medicina baseada em valor é você se preocupar com a experiência do paciente, que não é só a satisfação do paciente naquele ambiente, seja aquele ambiente seu consultório, seja aquele ambiente sua clínica, seja aquele ambiente hospitalar. Quando a gente fala da experiência do paciente, que é a satisfação, quando ele ficou satisfeito naquela experiência que ele teve, naquele relacionamento que ele teve contigo, mas realmente o aprendizado que mudou. Então não adianta você, eu fiquei muito feliz, eu fui atendido naquele hospital, foi ótimo, a comida estava deliciosa, eu trataram o meu infarto, fizeram a minha cirurgia, eu estou revascularizado, e o cara não mudou de fumar. Ou seja, a experiência dele não impactou para que ele realmente mudasse seus hábitos e a experiência o transformasse como paciente. Então, para que hoje um profissional de saúde possa entregar, né? E aí lembrando aqueles componentes da competência, conhecimento, habilidade, atitude e entrega, esse quarto que é entrega, a gente tem que entregar isto. Então, você tem que construir sua carreira aprendendo, trazendo competências não técnicas para transformar essa experiência do paciente. E o último componente dessa medicina baseada em valor, que ela está ali no denominador, que os profissionais de saúde não aprenderam na minha geração, não aprenderam absolutamente nada. A gente entrava e saía da faculdade e não entendia, que é a questão do custo, que é a questão da economia da saúde. Então, só tem valor se aquilo que eu entrego é pertinente, se o desfecho clínico é muito bom, se a experiência do paciente é incrível e o custo é adequado. Porque o custo, qual é a importância do custo? O custo é que permite o acesso. Então, se você não tiver o custo adequado, se você tiver muito desperdício, se você não utilizar de forma apropriada os recursos, você não dá acesso. Então, se você não dá acesso, você não está fazendo a medicina, porque a medicina, a premissa é o acesso. Então, hoje, e a gente não aprendeu isso na faculdade, quer dizer, a minha paixão por gestão começa no meu 2º ano de formado, quando eu assumo a primeira direção de hospital, é justamente porque eu olhava assim, meu Deus, quanto desperdício na instituição, e era um hospital que era verticalizado, ele era ligado a uma operadora de saúde, eu falava, cara, olha só, tem um problema aqui, é ele que começa a minha vida como gestor, depois de fazer MBA de gestão, eu acabei virando professor de MBA de gestão, mas esse componente do custo, a gente, ao longo da nossa carreira, a gente tem que entender o valor, porque a medicina precisa ser sustentável. Então, hoje, a gente precisa fazer essa entrega sobre a ótica do paciente, tem que fazer essa entrega sobre a ótica da fonte pagadora, se ele é fonte pagadora um paciente particular, se ele é essa fonte pagadora o SUS, se é essa fonte pagadora uma operadora de saúde, seja uma seguradora de saúde, uma empresa de autogestão. Então, a gente tem que fazer essa entrega sobre a ótica do paciente, sobre a ótica da fonte pagadora, sobre a ótica dos profissionais que estão com você ali como prestador daquele serviço, e sobre a ótica daquela comunidade, daquilo ser sustentável para aquela comunidade, porque não adianta você oferecer um recurso muito caro para um indivíduo e com isso você esgotar os recursos de toda aquela população. Você salvou um matando 1000. Então, esse conhecimento, esse entendimento da medicina pensando na saúde da população, inclusive no custo de recursos, é algo que a gente tem que buscar ao longo da nossa carreira como médico. Então, sintetizando um pouco isso para as mudanças que vocês vão pegar, vocês que são mais jovens nessa geração agora de futuros médicos, é porque isso tudo vai ficar muito transparente. Na minha geração, se o médico não fazia o que era pertinente, se o desfecho clínico não era tão bom, se a experiência do paciente não era tão boa e se o custo daquele tratamento era exorbitante, isso ficava numa caixa preta. Isso ainda fica, em muitos casos, numa caixa preta. A nova geração de médicos, não. A velocidade da informação, como hoje você tem toda a tecnologia facilitando a informação, tudo vai ser muito público. Da mesma maneira que você conhece se um hotel é bom, da mesma maneira se você conhece que a comida de um hotel é bom, da mesma maneira que você conhece um sistema de voo, se aquele é voo,
todo mundo vai saber o que acontece no serviço de saúde, seja você um consultório, seja você uma clínica, seja você um hospital. As pessoas vão conhecer o seu resultado, vão conhecer se aquilo que você está fazendo está adequado com uma medicina baseada em evidência, vão saber se aquilo que você está fazendo, o desfecho clínico é bom, se a experiência do paciente foi boa, se o preço é adequado. Então, o que está mudando para a medicina nova, que vocês estão se formando e vão seguir uma carreira, não ache que vai ser igual à geração do pai de vocês, que as coisas é uma caixa preta. Não vai ser mais. Todo mundo vai conhecer o resultado. E quando alguém pensar assim, olha, eu tenho que operar o coração de uma criança de 2 anos de idade, qual o melhor hospital? Isso vai estar na internet, muito fácil. Qual é o hospital que tem a menor mortalidade, a menor reinfecção, a menor reinternação, o menor custo, com os profissionais com melhor titulação. Então, a nova geração de profissionais precisa se capacitar no conhecimento, na habilidade, na atitude e na entrega, sabendo que, muito em breve, tudo que vocês farem será público. Todos vão conhecer. Então, não pense que você vai conseguir mais ser um médico de um consultório isolado, numa caixa, endeusado, aonde você não participa de um sistema. Esse modelo, que ainda existe, ele está morrendo. Hoje, todos os profissionais de saúde fazem parte de um sistema. E um sistema só é perfeito se há uma cooperação entre todas as partes. Então, dificilmente você vai conseguir atuar na área de saúde sem atender a entrega sobre a expectativa de todos. A expectativa de pacientes, de fontes pagadoras, de prestadores dos serviços e da saúde populacional. Então, se eu tiver um conselho para trazer, se eu tiver uma orientação para trazer para os novos formandos, não relaxe na busca pelo conhecimento. Treinem exaustivamente com as melhores pessoas para que vocês desenvolvam as melhores habilidades. Tenham a melhor receita do bolo e saiba fazer esse bolo. Na atitude, aprimorem o tempo todo as suas competências não técnicas, competências de relacionamento, de respeito, de capacidade de trabalhar em equipe, são atitudes, onde você vai expressar os seus valores que vêm da família, mas também vêm das pessoas com quem você se relaciona. E, por fim, não negligencie que você tem uma entrega a fazer. Mesmo que você seja sozinho, dono do seu consultório, alguém vai te cobrar essa entrega. E esse alguém não é só o paciente que pode te abandonar se a entrega não for boa. Quem vai te cobrar também é o banco, que vai chegar para você e falar, tem tanto aqui de conta para pagar e não entrou o dinheiro, porque as consultas não existiram. Então, o paciente te abandona, mas quem te cobra que o resultado não existiu vai ser o banco. Querido, legal, você tem 5 secretárias aí, um andar inteiro de consultório, e a grana não entrou. Então, é bem importante que você pense nesse SHAI. Desenvolva seu conhecimento, as suas habilidades, aprimore suas atitudes e foque na entrega. A entrega para o que a sociedade de hoje pede, que a sociedade de hoje pede uma medicina baseada em valor. Vamos fazer somente o que é pertinente, com o melhor desfecho clínico possível, dando ao paciente a melhor experiência possível e com o menor custo, que significa o menor desperdício. E se você vai ser um apaixonado por uma grande instituição e vai abraçar essa instituição e fazer parte do sistema dela, ou se você vai tentar voo solo, ou se você vai trabalhar em várias instituições, isso é muito pessoal, mas de fazer uma boa entrega é independente da escolha que você fizer. Mesmo que você decida, não, vou trabalhar só em consultório, vou me relacionar com ninguém, é só ali com o paciente, não se iluda. O mundo vai saber o que você está fazendo, se sua consulta é boa, se alguém sair dali insatisfeito, o mundo vai estar na internet. Então, a transparência, ela vai fazer com que todos nós estejamos cada vez mais lapidando. E, para finalizar um pouco, e a gente teve bastante espaço aí para conversar, 2 momentos da minha carreira foram muito significativos. Eu acho que eu sou um privilegiado. Um deles foi a greve de caminhoneiro que aconteceu ano passado, onde às 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, a gente descobriu, por exemplo, que não ia ter gás para fazer o almoço dos pacientes. E o outro foi na pandemia. Eu estava no meu primeiro dia de férias, em março, estava lá no
no Beach Park, em Fortaleza. Cheguei no domingo à noite para ficar 15 dias, na segunda noite já estava no avião de volta. Como é que a gente enfrentou essas duas situações? E, infelizmente, a pandemia acabou, estamos na segunda onda aí, e tão violenta quanto a primeira, não tenho dúvida. Nessas duas grandes situações, seja como médico, seja como gestor, foram impactantes na minha vida? Porque duas coisas foram fundamentais. A capacidade da gente se comunicar e se relacionar com todos os parceiros, e nessa comunicação, através dos nossos valores, conseguir realmente estar inserido em uma equipe. Então, essa visão do médico, como eu sou médico, esquece. Você é um médico, você é integrante de uma equipe. Então, aprenda a se comunicar muito bem, aprenda a trabalhar em equipe, porque você só vencerá as grandes dificuldades se você se comunicar bem e trabalhar bem em equipe. Então, tanto da greve do caminhoneiro como na situação da pandemia, só para contar, nessa greve do caminhoneiro, quando às 10 horas da manhã a gente descobriu que não teria gás para fazer o almoço nem dos pacientes, nem dos colaboradores, o almoço foi resolvido e entregue absolutamente dentro do horário, sem nenhum atraso, porque nós tivemos a capacidade de se comunicar e trabalhar em equipe e tinha plano de contingência estabelecido. Então, não perca a oportunidade de, ao longo da sua carreira, aprender a se comunicar com as pessoas, aprender a trabalhar em equipe, pegar as atitudes, onde você vai ali, nas atitudes onde você expressa seus valores, faça de maneira que você se orgulhe sempre, para ter sempre acesso aos bons lugares de trabalho, e toda vez que você entrar e sair de alguma instituição por qualquer motivo, sempre faça pela porta da frente, porque isso só faz com que você cada vez mais seja valorizado e respeitado. Então, assim como fala de apresentação, eu acho que era essa mensagem que eu gostaria de passar, e estou aqui à disposição para qualquer pergunta. Obrigado. Muito bom, Nube. Que bom suas palavras aí, bastante inspiradoras e esclarecedoras para a nossa audiência, que inclusive já começou aqui a se manifestar, e aí já vou começar a distribuir aqui as perguntas. Nós temos uma pergunta aqui do Marcos Duarte. Eu vou começar até pela segunda parte da pergunta para contextualizar. Ele diz o seguinte, que você está trazendo uma vivência, e essa vivência te trouxe uma bagagem. Mas ele se refere ao período da faculdade, né? Dentro da faculdade, né? Você acredita que há alguma competência que podemos aprimorar dentro da faculdade? Você trouxe muita coisa, né, na pós-graduação, mas durante a graduação, tem alguma dica para esse graduando? O que ele pode fazer para se aprimorar nesse momento que ele está vivendo? Olha, durante a graduação é controverso o que eu vou falar, tá? Então, por favor, quem não concorda, não me bata. Eu, no segundo período da faculdade, bati no Miguel Couto. Bati no Miguel Couto no sábado de manhã, segundo período da faculdade, e fui pedir plantão. A chefe da equipe olhou para mim e falou assim: você está em que período da faculdade, filho? Eu estou no segundo, vai para casa estudar. Eu não fui para casa, fiquei ali ao redor do Miguel Couto e voltei às 8 da noite, quando mudava a equipe. Mudava a equipe, chegou o novo chefe de equipe, quando foi umas 8h30 eu me apresentei, ele: tudo bem, meu nome é Lubia, tal, eu sou acadêmico, segundo período da faculdade, queria dar plantão. Ele falou: você está em que período, filho? Não, eu estou no segundo. Falou: por que você veio sábado à noite? Não, eu não vim sábado à noite, eu vim sábado de dia, fecharam a porta, disseram que eu era muito novo, que eu não podia estar aqui. Eu fiquei por aqui esperando para poder ver se eu encontrava um outro chefe de equipe que me dava oportunidade. O cara falou: tá bom, filho, vamos fazer o seguinte, vem para dentro, você só vai fazer sutura durante 2 anos, tá legal? Eu falei: tá legal. E claro que isso não aconteceu, e a gente foi aprendendo, estudando, e fiquei no Miguel Couto toda a minha faculdade, fiz o curso de instrumentação cirúrgica, comecei a entrar nas cirurgias, depois me formei e fiquei trabalhando no Miguel Couto ainda durante algum tempo depois de formado. Então, eu fui buscar as competências da época da graduação, não podia diminuir a parte do estudo de papel, porque eu era bolsista na Gama Filho, eu fui acadêmico na Gama Filho, eu era bolsista e eu era bolsa integral, numa época em que eu tinha que ter o CR acima de 8, não podia ter nenhuma reprovação,
e tinha que estar sempre entre os 3 melhores da turma. Então, eu não podia abandonar o estudo e queria a minha prática. Então, o que eu vou falar aqui como para a sua formação, talvez ela seja controversa, mas primeiro, estude muito, devore o livro, seja as primeiras 3 maiores notas da turma. Segundo, vai buscar vivência em algo naquilo que você sente afinidade. Então, em algum momento da sua passagem acadêmica, encontre profissionais que te inspiram, né, aqueles professores que te inspiram, aquela disciplina que te inspira, e gruda no cara, e gruda naquela equipe. Então, sem abandonar em nenhum... Jamais dê um plantão que possa prejudicar você numa prova, mas sabendo gerenciar seu tempo, se você for trocar um plantão por 3 saídas de chopp, faça só uma saída de chopp e dê 2 plantões. Então, vai buscar essa experiência, esse relacionamento, busque nos professores e em alguns tutores algumas referências que possam servir como um orientador da sua carreira mesmo, né? Aquele cara que vai dizer para você, ó, isso aqui vamos fazer aquilo, não vamos fazer aquilo. Então, na época da faculdade, eu sugiro que você busque a aproximação com instituições ou pessoas referências que possam te ajudar a trilhar. Não fique preocupado só em estudar para a prova da residência, né? Porque eu tive colegas de turma que passaram maravilhosamente bem na residência e nunca tinham dado um plantão de emergência, nunca tinham feito uma sutura. Então, você tem que ter a prática ali contigo. Lobê, eu vou aproveitar e já vou engatar uma segunda pergunta dentro do que você trouxe. A pergunta é minha aqui. E lembrando que quem tiver perguntas, vai colocando aí no chat, que a gente vai levantando, trazendo aqui para a Paula e para o Lobê. Então, assim, você é um cardiologista e está falando aqui que fez instrumentação cirúrgica, dava sutura, quer dizer, está trazendo uma série de expertises fora da sua área atual de conhecimento. Então, minha pergunta é, como professor, às vezes a gente vê na sala de aula aquele aluno de que, não, mas eu vou fazer oftalmologia porque meu avô tem uma clínica que passou para o meu pai, que passou para o meu primo, que agora é minha. Então, eu estou só esperando me formar, eu vou ser o 5º na geração lá da clínica de oftalmologia. Eu não preciso saber a anatomia do osso, eu não preciso saber a fisiologia do coração, eu quero saber o olho que me interessa. Enfim, um exemplo lúdico aqui para te perguntar, você acha que essa escolha precoce da especialização é válida? Que dica que você dá aí? Eu acho que ela somente é válida se ela não te afastar do conhecimento mais do que o mínimo do todo. Então, se eu sou um cara muito bom no todo e sobra tempo para eu entender um pouco mais daquilo que é a minha paixão, ok. Agora, se eu estou em detrimento dessa minha dedicação a um ponto, negligenciando o acúmulo de conhecimentos e habilidades no todo, eu acho isso muito arriscado, porque hoje você precisa ser completo. Então, se hoje ser só médico já não é possível, você tem que ser gestor também, porque no mínimo você vai ter que saber fazer a gestão do seu consultório. Então, você tem que entender de gestão de serviço de saúde, de farmacoeconomia. Então, se hoje ser só médico já não é possível, imagina ser só médico de olho. Não vai dar certo. Então, eu acho um equívoco, pelo menos não aconselharia a minha filha, sim, a ficar achando que ela será só médica de olho. Tá bom, filha, você pode ler tudo que você quiser sobre o olho na hora vaga. Na hora aqui principal do seu estudo, seja generalista, né? É um ótimo cardiologista aquele cara que é um bom clínico. É um ótimo cirurgião de olho aquele cara que é um bom clínico, porque se o cara não entende do todo, ele em algum momento da carreira vai comer mosca num diagnóstico. E se ele for um oftalmologista famoso e comer mosca num diagnóstico de alguma doença que teve lá uma manifestação oftalmológica, mas ele negligenciou alguma coisa, é esse cara que a imprensa crucifica. É esse cara que o advogado vem com processo e, você é famoso, né, cheio de dinheiro, é você mesmo que eu vou pegar aqui no processo. Então, não negligencie o aprendizado do todo. Quer focar? Foca. Com hora extra, excedente a sua dedicação. Não em troca dá. Pelo menos é minha humilde interpretação sobre isso. Maravilha. Uma pergunta para a Paula aqui.
Paula, o que mais importa no currículo de um médico para fazer parte do time da UHG? Eu acredito que o Dr. Lobé falou bem essa questão da gente ter uma visão sistêmica, né? Se o profissional ele tem também os valores que a gente acredita e que a gente também se posiciona dentro do mercado, isso favorece muito. Mas a vivência, independente dele ter experiência ou não, mas uma vivência, seja ela como residente ou como acadêmico, mais generalista, ter uma visão sistêmica é muito mais favorecido nesse momento, porque se a gente, como você mesmo citou, né, essa questão do olho apenas, e aí eu falo da forma que eu entendo, porque eu não sou médica, mas até mesmo para quem é de RH, ter uma visão generalista favorece muito a demanda, até mesmo na demanda clínica e médica, ou seja, demanda assistencial, tá? Porque se a gente tem uma visão do todo, a gente consegue, com a nossa especialidade, com a nossa especialização, favorecer um diagnóstico, favorecer um atendimento de excelência, tá? Então, eu acho que o que o Dr. Lobé falou em relação a uma visão mais generalista, não só engloba a parte médica, a parte assistencial, eu acho que no mundo corporativo como um todo, pelo menos esse mundo que a gente vive, a visão generalista nos favorece muito. Eu acho que o Dr. Lobé quer falar. Eu vou complementar o seguinte, aí não só, eu acho que o mundo está assim, as pessoas estão sendo contratadas muito pelos seus conhecimentos e pelas suas habilidades. Ou seja, eu contrato porque eu sei que aquele cara conhece a receita do bolo e sabe fazer o bolo, mas as relações profissionais terminam quase que 100% por conta das atitudes. Então, naqueles 3 componentes lá do chá, eu contrato pelo conhecimento e habilidade e as relações profissionais terminam pela atitude. E o que a gente encontra nas atitudes? A manifestação dos valores pessoais, a capacidade de se comunicar, o respeito, os valores, que são as formas, as características dos relacionamentos. Então, eu acho que toda grande empresa hoje, ou quase também, provavelmente, pequenas empresas, elas estão valorizando. Acho que nós vamos evoluir muito quando a gente conseguir contratar pelas atitudes e treinar no conhecimento e habilidade. Exatamente. Acho que aí as empresas vão ser muito diferenciadas. E aí eu reforço, só um minutinho, João, desculpa, eu reforço essa questão do Dr. Lobé em relação a gente ter mais habilidades e conhecimento técnico para treinamento do que a questão da atitude, do comportamento. Ele é muito mais, nesse momento de mercado, de mundo, ele é muito mais difícil da gente encontrar um profissional, um médico, um profissional que atenda aos valores organizacionais e valores pessoais. Então, para a gente, não só pela UHG, mas como um todo, é muito melhor a gente contratar um profissional que tenha a atitude, o valor organizacional similar ao nosso e treiná-lo e vivenciar, fazer com que ele vivencie, do que a gente contratar um profissional que tem uma baita experiência, uma baita especialização, mas não consegue, por exemplo, interagir, se relacionar, não conseguir entregar um resultado, porque os nossos resultados, a nossa performance é ligada aos nossos valores, que são o relacionamento, a integridade. Então, se o profissional ele não tem essa atitude, esse comportamento, já o desfavorece dos outros profissionais que tenham esse tipo de atitude. Tá? Então, é só para reforçar o que o Dr. Lobé falou, e é realmente isso, não só na UHG, mas como um mundo corporativo. Eu queria só dar um aviso, antes de seguir para o próximo questionamento aqui, a opinião de vocês, avisar para a audiência que a gente já está aí no chat com um link de presença disponível para registro aí das horas AAC, né? O pessoal registrar a presença e poder depois
pleitear essas horas de atividades complementares, atividades acadêmicas complementares. Dentro desse discurso, então, de visão sistêmica e de atitude, e até pegando um pouco da fala do Lobé também, você acha válido, Lobé, a gente, durante a graduação, procurar ter, então, todas essas experiências possíveis, monitoria, iniciação científica, fazer as eletivas, ou basta a gente seguir a graduação, porque depois a residência vai resolver, o mestrado vai resolver? A gente vê muito isso, né? A gente tem diversos tipos de eletiva, às vezes no curso, sei lá, saúde indígena, terapia intensiva, dissecação, e as monitorias, as iniciações científicas, a publicação de artigo, as optativas, a optativa de Libras, por exemplo. Você acha isso importante na formação do estudante de medicina, ou é melhor focar mesmo na graduação ali, na bioquímica, na anatomia, na clínica, e depois na residência a gente vê no fellow, enfim? Olha, uma das coisas que eu, na minha época da graduação, briguei é que nos primeiros 2 períodos você não podia fazer algumas eletivas, não tinha, era só a partir de um determinado período que tinha coisa que você podia fazer extra. Inclusive, o próprio centro de pesquisa que existia na universidade, que você podia lá fazer algumas disciplinas, não tinha acesso para o primeiro e segundo período, era só no terceiro. E eu batia lá na porta, não, professor Bira era o coordenador lá, professor Bira, não, deixa eu entrar. Mas peraí, filho, é só o terceiro período, vocês aqui. Então, acho que tem que fazer. Tudo isso que a universidade oferta, ela dificilmente oferta sem ter feito uma análise de que aquilo vai contribuir para o indivíduo no futuro. Então, você não vai ter lá uma eletiva que não vai te agregar valor nenhum. Isso não vai me agregar valor nenhum, muito pouco provável. Então, alguma coisa de iniciação científica, tudo vai, em algum momento você vai falar assim, cara, que bom que eu tive a base disso na universidade. Então, para aqueles que aí estão nos acompanhando, são acadêmicos, tudo que você fizer é um tijolo que vai servir como um degrau para algum conhecimento ou para alguma oportunidade futura. Então, não perca a oportunidade de fazer todas que são obrigatórias, eletivas e opcionais, curso de férias, e tudo que tiver de oportunidade. Isso, às vezes, é muito mais valioso do que da plantão, porque você não deve não ter o relacionamento com o paciente nas oportunidades que o plantão dá, mas não transforme sua vida, não vire um plantonista precoce. Então, tudo na vida é o equilíbrio. Então, foi muito importante para mim ter dado plantão precocemente, mas era só uma vez por semana, como foi muito importante para mim ter entrado no centro de pesquisa da universidade, ter feito todas as eletivas que eu pude, ter feito cursos diversos que agregaram ao meu conhecimento teórico e que depois influenciaram muito. Então, não vire também um médico precoce no plantão em detrimento às oportunidades que uma universidade te dá de conhecimento. Você um dia vai se arrepender, né? Eu tenho colegas que viraram rato de plantão, não faziam nada, era só plantão em faculdade, a faculdade a meia bomba, notas 6, 7, não eram grandes alunos e que se tornaram profissionais 6, 7. Não fizeram uma bela carreira profissional. Maravilha. Eu vou fazer agora, rapidamente, aqui um ping-pong, perguntas e respostas rápidas, já está se aproximando aqui do final. Para os dois, Lobé e Paula, a escolha da especialidade deve ser baseada na remuneração, sim ou não? E por quê? Rapidamente. Quer, Paula? Oi. Acredito que não, porque no mercado a gente tem aí a questão do benchmarking, a gente avalia tudo que é feito na rede, nas redes, né, vamos dizer assim, mas a especialidade vai muito em relação ao que você acredita que é o seu potencial, o seu diferencial. Eu não falo tanto de remuneração porque eu acho que salário emocional, e a gente, como o HG, a gente conta muito com isso. Às vezes a questão da remuneração, da questão de valor, né, valor físico, vamos dizer assim, né, salário, não conta tanto como uma vivência
por exemplo. Então, a questão da especialização vai depender de cada um, da escolha de cada um. Eu acho que nesse momento que a gente está passando também de redefinições de mercado e redefinições do que seria a melhor especialidade do momento, o que vai ser um grau maior de salário ou de remuneração ou não, de prestação de serviço ou não. Eu acho que nesse momento que estamos passando, pelo menos até 2025, a gente não tem como citar a especialização como algo para uma remuneração mais favorável ou não. Eu acho que vai muito do salário emocional, do que o profissional busca, né? Eu tenho esse pensamento, mas não sei se o Dr. Lobê concorda. Olha, sim, não, eu vou dizer nunca. Porque se você fizer a especialização que você verdadeiramente se identifica com o propósito, você vai a vida inteira se sentir bem remunerado. Porque quando você acorda de manhã e vai trabalhar algo que você gosta, que você está feliz, não tenha dúvida que o médico sempre vai ter uma remuneração para ter uma vida segura. Então, se você escolher a especialidade que você ama, você vai ser feliz até a aposentadoria. Se você não escolher uma que esteja que você goste muito, que você tenha propósito, você em algum momento vai trabalhar cansado e o dinheiro não vai valer a pena. Então, nunca. Faça eu às vezes brinco que eu deveria pagar para fazer o que eu faço, de tanto que eu gosto. Então, jamais. Maravilha. Tem uma última pergunta aqui para a gente poder, então, se encaminhar para o encerramento. Também a pergunta do Marcos Duarte. Eu não sei se eu consigo, vou ler aqui, vamos ver se a gente consegue entender. A pandemia mudou sua visão em relação ao paciente médico? A pandemia mudou sua visão em relação ao paciente médico? Em relação ao paciente médico, não sei se ele se refere em relação à relação médico-paciente, talvez pela questão da telemedicina. Perfeito, ele corrigiu aqui. Exatamente. A pandemia mudou sua visão em relação à relação médico-paciente? Mudou. Nós, em relação à telemedicina, há mais ou menos 8 anos, o Procardíaco já pratica a telemedicina. Nós montamos uma sala de telemedicina de neuro no Pro, onde a gente dá suporte a uma dúzia de outros hospitais para o atendimento do paciente com AVC. Então, eu tenho um médico neurologista 24 horas na frente do computador, já há uns 7 ou 8 anos, e do outro lado tem um paciente, em outro lado da cidade, tendo um AVC, que ele tem menos de minutos para fazer um medicamento que desentope a artéria do cérebro, né, o famoso trombolítico, para desentupir a artéria do cérebro, o cara não ficar com sequela do AVC, e do outro lado você tem um médico atendendo um paciente com AVC que não sabe se deve ou não fazer aquele trombolítico ou fazer uma trombectomia ou não fazer nada. Então, a telemedicina sempre esteve muito presente na nossa história com o médico nas duas pontas. O que a pandemia mudou? Esta relação do médico em apenas uma das pontas. Na outra ponta só tem o paciente. Então, a pandemia nos fez pensar que isso também pode ocorrer de uma forma segura, que isso também pode agregar benefício para todos. Então, eu às vezes ficava inseguro ao dar uma orientação por telefone para um paciente meu de consultório, eu às vezes ficava inseguro, achava que aquilo... E hoje eu já me sinto mais seguro em relação a isso. Eu acho que a pandemia falou o seguinte, cara, eu estou fazendo o melhor pelo paciente. Ele não precisa sair da sua casa para vir aqui para receber uma orientação dessa, que nesse momento, ele já sendo meu paciente, eu já conhecendo a história dele, ele não precisa sair de casa e se expor. Então, sim, a pandemia mudou a minha visão de relação médico-paciente em relação à telemedicina, porque hoje eu estou mais confortável de que é seguro, sim, uma orientação por caminho digital, sem ter médico nas duas pontas. Agora, mesmo na confusão da pergunta que você fez aí, e mudou a relação do médico, ele sendo paciente também, a gente viu, não só médico, como os outros profissionais de saúde como um todo, quanto nós somos realmente muito vulneráveis. Então,
a gente achava que a doença era só do médico velho ou daquele muito infeliz que nasceu com uma má formação congênita, e a gente começou a ver que um cara absolutamente saudável, atleta, é absolutamente vulnerável a um germe. Então, trouxe para todos nós essa preocupação do médico-paciente de que ele também é muito vulnerável. Uma vulnerabilidade que a gente só via quando o cara era idoso, né? O cara infartou, pô, mas, não, 90 anos. Não, o cara morreu e era atleta, 30 anos, colega nosso de plantão. Então, mudou sim também a relação do médico que é paciente, como ele é vulnerável. Perfeito. Paula, quer fazer alguma consideração? Eu quero sim, eu queria novamente agradecer e, assim, o Dr. Lobê, como sempre, falou bastante sobre a sua vivência e isso é muito interessante, principalmente para quem não tem ainda a experiência. Eu acho que ter a noção da bagagem e da vivência profissional de uma pessoa de referência, de um profissional de referência, é muito legal para quem está começando, né? Então, eu só queria agradecer novamente o convite. Gostei que a gente vai ter a live gravada e vai ser divulgada. Então, eu só queria mesmo agradecer tanto o tempo do Dr. Lobê, o seu tempo, tá, Dr. João, e a todo o time que fez isso acontecer. Maravilha. Paula, Lobê, suas considerações finais, então, por favor. Estudem um pouco mais, cuidado com as relações, valorizem as relações, o respeito, a integridade, e estudem. Então, queria aqui caminhar para o encerramento, agradecendo aos dois convidados pelo seu tempo, pelas palavras, pelas orientações, né? Também por acolherem, né, nossos alunos, como eu falava mais cedo, nossos professores também, né? Muitos trabalham na rede. E eu, particularmente, inclusive, não falei antes, mas falo agora, cheguei a trabalhar, acho que quase 2 anos no PRO, como urologista. Salvo engano, eu acho que eu acabei inaugurando lá o ambulatório de urologia. Depois eu me mudei, eu morava ali na rua, no Paulo Barreto, que é a esquina ali com a PRO, e depois me mudei, aí já não tinha mais tempo para dedicar o que o PRO merece de dedicação. Mas nesses quase 2 anos que eu trabalhei no PRO, eu fiquei muito feliz de encontrar ex-alunos meus, né, da faculdade, da Estácio e tudo mais, já como médicos lá engajados na área de imagem, outros na área de cardiologia. Então é uma satisfação muito grande, né, ver esses alunos num hospital de excelência, como é o PRO, enfim, toda a rede aí, o HG. Então estão de parabéns e obrigado mais uma vez aí pelo tempo e por esse acolhimento. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Boa noite a todos aí da audiência, obrigado por que ficaram com a gente até agora. Não esqueçam de assinar lá o link e sua presença, ok? Um grande abraço, boa noite a todos. Tchau, tchau.